Hoje nós iremos trabalhar aqui no nosso canal sobre um dos textos mais utilizados para falar sobre escolhas, decisões e salvação. As duas portas. São duas. Elas estão à sua frente. Uma larga, espaçosa, outra estreita, mais dificultosa. As duas estão abertas na sua frente. Por qual delas você vai entrar? Qual delas será a sua escolha? O que você vai encontrar no interior delas? Isto nós descobriremos juntos aqui no nosso canal, na lição número 2, que está começando agora. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no nosso canal nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, classe adulto, e neste segundo trimestre de 2024 estamos trabalhando a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes. Nós já falamos na semana passada sobre o seu currículo, mas vamos dizer aqui novamente que ele é teólogo, é filósofo, ele é advogado, ele é pedagogo, ele também trabalha com psicanálise, ele é pós-graduado em docência do ensino superior, trabalha com hebraico, trabalha com grego e também é presidente da Assembleia de Deus Campo Tirirical, ali em São Luís do Maranhão. Este é o pastor Osiel Gomes, que nos está brindando com um trimestre maravilhoso. E nós vamos juntos nessa jornada que iniciamos na última semana, que iniciamos na semana passada e continuamos nessa caminhada, juntos, firmes, aprendendo muitas coisas durante esta nossa caminhada. Vamos lá então? Vamos para mais uma lição? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ensine Palestra com você. A nossa lição de hoje é a número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O nosso texto áureo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A nossa verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículos 13 ao 14, e depois ele volta lá para o capítulo 3, versículos 1 ao 10. No capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Lá no capítulo 3, na segunda parte, lá no último versículo do nosso ponto a ser estudado, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós estamos recém no nosso segundo encontro deste segundo trimestre de 2024, nossa segunda lição. Eu quero convidar você que está conhecendo o canal agora, se gostar do vídeo, deixe um like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e continue conosco nesta grande jornada do segundo trimestre de 2024. A expressão porta é muito citada na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, lá no tabernáculo. Lá no tabernáculo nós tínhamos 3 divisões. E cada uma dessas divisões tinha uma porta ou uma cortina. E essas 3 portas, elas delimitavam os espaços ali e filtravam quem poderia passar por aquele local. Por exemplo, nós tínhamos a primeira porta e o nome dessa primeira porta era caminho. Era acesso ao átrio ou ao pátio. Todas as pessoas, com raríssimas exceções, poderiam acessar esse local. Qualquer pessoa, com raríssimas exceções, poderia passar por essa porta. Era livre. Depois nós tínhamos uma segunda porta, chamada Verdade. Aí, a partir desse momento, a partir dessa segunda porta, somente o sacerdote poderia passar por ela. Depois nós tínhamos uma terceira porta, chamada Vida. E aí dava acesso ao lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E somente o sumo sacerdote tinha acesso uma única vez por ano a esse local. Era o lugar santíssimo. Caminho, primeira porta. Verdade, segunda porta. Vida, terceira porta. Você não lembra de nada?
O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o tabernáculo, lido, estudado no Antigo Testamento, apontava definitivamente para Jesus Cristo. Nós temos a porta no contexto do templo. Nós temos, por exemplo, um relato de cura ali em Atos capítulo 3, quando Pedro e João eles foram até o templo e pararam a uma porta chamada Formosa. E ali tinha um homem esmolando e Pedro e João ali não têm dinheiro para dar ou não dão dinheiro para ele, mas dão muito mais do que isso. Eles, pela graça, pela misericórdia, pela unção de Deus, eles proclamam a cura para aquele homem. E aquele homem é curado imediatamente. Ali a porta, junto às portas que tinham do templo, eram muitas vezes pontos de encontro das pessoas se conversarem, trocarem ideias e muitas vezes até mesmo negociarem, fazerem negociações. Alguns pontos de encontro eram traçados ali, junto às portas do templo. Então a porta ela também tem um papel muito importante ali no Antigo Testamento. O nosso primeiro tópico, portas e caminhos. Primeiro subtópico, a porta estreita. Segundo, o caminho apertado. Terceiro, porta larga e caminho espaçoso. Entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Portas e caminhos são analogias. Portas e caminhos são simbolismos. Portas e caminhos são formas de expressão para que as pessoas possam compreender melhor a mensagem da vida cristã e da salvação. O uso de porta alude aos tempos bíblicos, onde ela tinha um singular papel, uma importância muito grande. Ainda hoje, a porta nos chama a atenção para a sua vital importância. Uma porta fechada diz respeito ao não. Por exemplo, um quarto de hotel, quando está com a porta fechada e muitas vezes também um aviso fixado ali na parte de fora com a inscrição não perturbe. E isso está nos informando que os hóspedes não querem serem perturbados, não querem ser molestados, precisam de privacidade. A porta é fechada como sinal de proteção para os que estão no interior da residência. Logo, a porta delimita, separa o lado interior do exterior. O externo está sujeito a tudo o que está no redor, enquanto o interno, com a porta fechada, passa a sensação de proteção, de cuidado, de zelo. A porta é um elemento forte, com uma tremenda importância. Ela é um separador. Bom, voltando aqui aos tempos bíblicos e a importância da porta naquela época, estamos nos referindo aqui a um tempo em que as cidades eram muradas. Aliás, em alguns casos, os muros eram tão largos que se poderia andar com um carro de tração animal, claro, sobre eles. Em cima dos muros ficavam as sentinelas, sempre atentas aos prováveis perigos externos, como por exemplo tentativas de invasões. Uma outra particularidade das cidades antigas é que elas possuíam portas fortes, quase intransponíveis, mas geralmente estreitas, por onde as pessoas entravam na cidade fortificada. Na jornada da vida, a porta fica no início da caminhada, não no final. Ela possibilita a passagem. Como o povo de Deus, ao sair do Egito, teve que passar nos umbrais de suas portas o sangue do Cordeiro Pascal, fazendo com que aquele ambiente ficasse protegido da morte. Aliás, é interessante salientar que era um costume do povo egípcio colocar inscrições nos umbrais de suas portas para pedirem proteção aos seus deuses. Mas somente o Deus de Israel é o único protetor. E ele poderia manter o seu povo a salvo, enquanto que nas casas ímpias, independente de qualquer inscrição a quaisquer divindades, a morte chegaria para levar o primogênito daquele lar. Na porta estreita que fica à frente do caminho, só deve passar o que é necessário para uma longa jornada. Jornada essa que nos levará ao céu. Voltando às cidades antigas, suas portas eram fechadas ao pôr do sol. Logo, quem quisesse adentrar na cidade deveria fazer enquanto era dia, deveria entrar na cidade enquanto ainda estava dia. A palavra de Deus nos assevera que devemos trabalhar enquanto é dia e temos tempo hábil para tal. Enquanto é dia, enquanto temos tempo hábil, devemos trabalhar. O próprio Jesus assevera lá em João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia,
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Segundo tópico, por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil, é o primeiro subtópico. As oportunidades da porta larga são atraentes, segundo subtópico. Terceiro subtópico, as razões das exigências. A escolha entre a porta larga e a porta estreita tem a ver com tomada de decisões. Somos responsáveis por nossas escolhas. Somos absolutamente livres para escolher qualquer das portas, mas nossa decisão nos levará, nos conduzirá para um lugar bom ou para um lugar mau. As portas e as doutrinas. Porta larga e porta estreita também podem dizer respeito ao entendimento da aplicação das doutrinas e até mesmo dos usos e costumes por parte de determinadas denominações. Ao citar, por exemplo, a porta larga, somos remetidos a igrejas onde a pessoa não precisa preservar quaisquer cuidados da vida cristã. Aliás, o único cuidado é frequentar os cultos. Porém, existe o entendimento que tudo é aceitável. A pessoa fica liberada pelos líderes para fazer o que achar correto. Certa vez, eu ouvi de um amigo o relato sobre uma pessoa amiga sua, e esse homem contava para o meu amigo que ele não era casado, ele era um jovem senhor, um solteirão, e essa pessoa passava cada noite com uma mulher diferente, sempre variando suas companhias femininas. Meu amigo chamou a atenção dele sobre a luxúria, sobre a imoralidade do que estava acontecendo. Era absolutamente imoral aquilo que estava ocorrendo. Mas, para espanto do meu amigo, essa pessoa disse que não estava cometendo qualquer pecado, pois apenas estaria incorrendo em erro caso fosse casado. E se ele dormisse, por exemplo, com uma mulher casada, essa estaria cometendo pecado, não ele, porque ela era casada, não ele. Esse exemplo triste, porém real, nos dá a ideia do quanto existem erros crassos em muitas igrejas. Metaforicamente, possuem uma porta larga, bem ampla. Por outro lado, nós temos algumas denominações que possuem... Bom, aqui nós ainda estamos nos referindo a usos e costumes. Ok? Então, essas denominações, nesse segundo exemplo aqui, nessa segunda análise aqui, essas congregações, elas têm uma porta bem estreita. Inúmeras regras, muitas delas fora de sintonia com a palavra de Deus. As pessoas que pertencem a essas denominações parecem que estão em uma prisão. Sentem-se diuturnamente vigiadas. As pessoas diuturnamente sentem-se vigiadas pelas lideranças. Algumas dessas denominações sequer permitem, por exemplo, que o marido veja o corpo nu de sua esposa, para que não peque. Isso beira, perdoe-me por favor, o fanatismo. Ora, se são casados legalmente perante a lei e perante Deus, podem e devem ter uma relação conjugal harmoniosa. Nós devemos fugir dos dois extremos. Devemos ter uma vida equilibrada. Devemos agir e viver com responsabilidade. Porta e a escolha por onde entrar, por onde atravessar, falam de responsabilidade pessoal. O verdadeiro cristão deve viver tendo a palavra de Deus como parâmetro. Nosso terceiro tópico, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Primeiro subtópico, arrependimento de pecados. Segundo, confissão de pecados. Terceiro subtópico, produzindo frutos de arrependimento. Afinal, qual é a melhor porta? A larga ou a estreita? A resposta a esse questionamento é muito fácil. O próprio Jesus, ele nos dá a resposta. Está em João 10:9. Certo homem, cansado de tantas desilusões e erros em sua vida, estava caminhando em busca de uma solução para os seus dilemas existenciais. Ao continuar a caminhada, essa pessoa, do nosso exemplo, deparou-se com uma porta estreita e resolveu experimentar entrar por ela. Entrou, encontrou problemas, dificuldades, porque a nossa vida é assim, a nossa vida terrena é assim. Ora com problemas, ora com dificuldades, ora bons momentos. Mas ele achou no interior dessa porta a paz, a tranquilidade.
na pessoa de Jesus. Arrependeu-se de todos os pecados, mas ele foi informado que o simples arrependimento não bastaria. Teria que deixar de cometer os erros. Prontamente mudou suas atitudes. O arrependimento e a mudança de vida passaram a andar lado a lado. Essa pessoa continuou trilhando o caminho estreito e está muito feliz. Sim, feliz em um lugar apertado, mas com muita paz e muita qualidade de vida. Uma vida plena na companhia de Jesus, a porta que ele escolheu. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Se gostar do vídeo, deixe o like. É muito importante o seu like, é muito importante o seu comentário. Ajuda-nos para que a plataforma entenda que o vídeo ele é interessante. Muito obrigado a você que já está conosco, a você que já faz parte da nossa comunidade. Muito obrigado. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.